Bom, vamos continuar então o que a gente começou na aula passada, que é ver como que existe dentro do conceito de spinores um outro conceito interessante também, que é o conceito de uma álgebra de Clifford. E essa álgebra de Clifford, na verdade, ela é muito mais geral do que só os spinores, né? E eu vou mostrar para vocês não só como a gente pode construir uma álgebra de Clifford, mas como que a gente pode construir o próprio conceito de spinor dentro da álgebra de Clifford. Eu acho um assunto super interessante porque tira um pouco do peso dessas representações vetoriais. E a gente começa a ver como que, algebricamente, essas coisas todas ficam definidas independente de uma representação matricial. Certo? Bom, então a gente tinha visto que se nós combinássemos a identidade, as matrizes de Pauli, né? Aí a gente viu que os quadrados das matrizes de Pauli, isso a gente já sabia de certa forma, porque a gente sabia da álgebra de Lie, eram sempre proporcionais a I vezes uma das matrizes de Pauli. Então, no que diz respeito a combinações lineares com coeficientes reais, eles são linearmente independentes. Certo? Então, a gente viu também que a gente tinha aqui o caso do sigma 1i. Tá? Só que se eu pegar só o quadrado da matriz de Pauli, o quadrado que eu quero dizer é o sigma i com sigma j, eu vou ter, como é que se diz? Eu tenho a mesma coisa que se eu pegar o contrário, certo? Ou seja, eu quero dizer o seguinte, a gente calculou sigma 1 com sigma 2, certo? A gente sabe que sigma 1 comutador com sigma 2 vai ser uma coisa do tipo i sigma 3, certo? Então é mais conveniente a gente pegar esse produto aqui que é antissimétrico, tá? Para definir isso como i sigma 3. Na verdade, 2i sigma 3, que é o que a gente já tinha, tá? Então, eu vou fazer um símbolo diferente que eu vou definir aqui, que é o seguinte. Eu vou pegar sigma 1, sigma 2 menos sigma 2, sigma 1, que é o comutador, vou dividir por 2 e vou definir isso aqui como sendo sigma 1, sigma 2. Tá? Então, eu tenho esses objetos aqui. Tá? Porque, dessa forma, agora, eu sei que se eu botar o i igual a j, isso aqui vai me dar 0. Certo? Então, porque eu só quero esses que sejam independentes. Por isso que eu defino através do produto antissimétrico. Tá? E, finalmente, a gente pode ter aqui sigma i, sigma j, sigma k. Tá? E nós vimos, fazendo a multiplicação com 1, 2 e 3, que isso aqui nada mais é do que i vezes a identidade. Tá certo? E a gente vai dar um nome para esse cara aqui de i maiúsculo. Na verdade, esse cara aqui exatamente não. Deixa eu só falar um pouco sobre ele. Então, ó, vamos agora entender um pouco melhor esse objeto aqui. Esse aqui é o produto totalmente antissimétrico dos três objetos. Ou seja, esse produto aqui, se você trocar j por k, dá menos o original, o anterior, antes de trocar. E a mesma coisa se você trocar i com j. Tá ok? Naturalmente, se você trocar o i com k, ou seja, se você andar o i até aqui, você fez duas permutações e isso passa a ser positivo. Mas quem isso lembra a vocês? O símbolo de Levi-Tivita, certo? Então é fácil vocês se convencerem, se vocês quiserem eu posso convencer vocês, que isso aqui, ó, sigma k. Isso aqui é igual a Levi-Tivita de i jk, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Bota qualquer trio de números aqui que sejam diferentes. Qualquer um. 1, 3, 2, 3, 1, 2. Qualquer coisa que você colocar aqui, você vai ver que vai ser igual a isso aqui. Tá? Porque você pode botar aqui uma sequência qualquer, você pode reorganizar aquela sequência, dependendo de como você reorganizou, vai aparecer um mais um ou menos um, e você pode sempre reorganizar em termos de 1, 2, 3. Tá certo? Ou seja, o símbolo de Levi-Tivita, ele está, de certa forma, algebricamente determinado por esse produto aqui. Indiretamente. Tá certo? E isso aqui a gente chama de IJKI, onde I a gente define como sendo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Tá bom?
Bom, além disso, a gente tem outras propriedades algébricas interessantes aqui. Vamos vê-las. Nós já tínhamos visto que sigma i ao quadrado, ou seja, essa matriz vezes ela mesma, nos dá a identidade. Para qualquer sigma i. Vocês lembram disso, né? Uma é o sigma 3 é isso aqui. Essa é fácil de ver. O sigma 2 é menos i 0, ou o i menos pode estar embaixo, mas tanto faz, tá? É fácil de ver que esse negócio aqui é o quadrado da identidade também. E a outra é simplesmente 0, 1, 1, 0. Também é fácil de ver que é o quadrado da identidade, tá bom? Só que agora a gente pode ver o seguinte. O que acontece quando eu tento fazer um produto? Veja, o produto antissimétrico eu já defini. Vamos ver o que acontece com o produto simétrico. Ou seja, o que acontece quando eu fizer sigma 1, sigma 2, mais sigma 2, sigma 1. Né? Vamos definir esse negócio aqui. Vamos dizer que esse cara sobre 2, eu vou definir como sigma 1, pontinho, sigma 2. Vocês já vão entender porque a gente define usando esse símbolo. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Sigma 1 com sigma 2, a gente sabe que vai ser uma coisa tipo I sigma 3. E esse cara aqui vai ser menos I sigma 3. Vamos ver? Ó, sigma 1 com sigma 2 vai dar... Esse com esse cara aqui vai dar 0, vai dar 0 menos I 0. Então... Peraí, não, eu botei na ordem errada aqui, eu botei de 3 para... Por isso que eu fiz o produto com a matriz errada. Então, 1 com 2 é esse com esse aqui. Então, ó, esse com esse aqui vai dar I, né? Essa linha com essa coluna, depois 0, depois linha I, linha, 0, linha 0, linha menos I. Tá certo? Isso aqui é I vezes sigma 3, como a gente sabia que tinha que ser. Tá bom? Agora, se a gente pegar esse vezes esse, vai ficar como? Linha vezes coluna menos I. Esse cara aqui, 0, esse 0, e esse por último, que é esse vezes esse, vai dar I. Isso aqui é menos I sigma 3. Tá certo? Então, esse cara aqui é 0. Tá? Todo mundo viu? Ou seja, eu defini um produto antissimétrico e defini um produto antissimétrico aqui. Doutor, tem um porquê de escolher só o sigma 1 e o sigma 2 e ignorar o sigma 3? Não, isso é porque eu estou fazendo um exemplo, os outros todos vão satisfazer as mesmas propriedades. Sigma 3 mais sigma 1 mais sigma 3. Sigma 1, sigma 3 mais sigma 3, sigma 1 também daí Vai dar 0. Da mesma forma do antissimétrico. Isso. Tá. Não, pera um pouquinho. Da mesma forma, não. Não. Eu defino também um antissimétrico, que vai sempre que eu mostrei na aula passada, que vai dar I vezes uma das matrizes, tá? E o simétrico vai dar 0, quando esse número aqui for diferente desse cara aqui. Porque quando for igual, a gente sabe que vai dar identidade. Então, o que vocês podem ficar como exercício, que é super simples, que falta só mais 2, é isso aqui. Sigma I ponto sigma J, aí vai ser igual a delta IJ. Tá certo? Agora veja, esse produto aqui ó, é linear. É fácil de ver que ele é linear. Né? Se você multiplicar essa expressão aqui, por exemplo, por A1, pega essa expressão toda e multiplica por A1. Então você pega o A1 e bota juntinho aqui do sigma 1. Pega o A1, que é um número, tá? Um número real, A1, e bota juntinho do sigma 1. Ou seja, é a mesma coisa que eu botar o meu A1 aqui. Tá certo? Então eu posso multiplicar esse cara aqui por A1, esse por, desculpa, AJ, AI, esse por BJ. Tá? Então eu vou ter uma coisa assim. AI, sigma I, escalar, BJ, sigma J, igual a AI,
BJ, delta e J. Tá certo? Nada me impede de fazer isso. Professor, só mais uma coisa. Esse A, a gente tem que pensar que é uma constante? É uma constante, é um número real. Só isso. Tá? Agora é o seguinte. É linear na multiplicação por escalar, mas se eu somar duas expressões desse tipo aqui, digamos que eu tenho o seguinte. Eu tenho o meu sigma 1 escalar sigma 2 vai ser igual a sigma 1 sigma 2 mais sigma 2 sigma 1 sobre 2. Tá certo? E eu tenho aqui o sigma 2 escalar sigma 2. Esse cara vai ser sigma 2 mais sigma 2 sobre 2. Tá certo? Se eu somar essas expressões aqui, ó, como é que vai ficar? Eu vou botar aqui sigma 1, sigma 2 mais sigma 2, sigma 2. Isso aqui, ó, sigma 2 aparece igual aqui, e aqui sigma 1 e aqui sigma 2. A gente sabe que isso aqui é uma multiplicação pela esquerda, então esse cara vai ficar assim, ó. Sigma 1 mais sigma 2, sigma 2. E esse aqui, o sigma 2 está na esquerda, e eu posso somar aqui à direita. Então isso vai ficar aqui, sigma 2, sigma 1 mais sigma 2. E tudo aqui sobre 2. Só que isso aqui é a nossa definição de sigma 1 mais sigma 2 escalar sigma 2. Então é linear na soma também, esse produto, definido dessa forma. Tá certo? Se ele é linear na soma, que é o que eu acabei de mostrar aqui para um caso específico, mas vocês podem facilmente se convencer que isso vale para qualquer caso, eu posso somar isso aqui, sobre A, sobre I e sobre J. Tá bom? Quando eu somar isso sobre I e sobre J, vai ficar assim, somatória de AI sigma I, escalar, somatória de BJ, sigma J. Isso aqui vai ficar igual a somatória de AI, BI. 1 a 3. Aqui eu fiz o delta de crônica e matar uma das somatórias, tá? Então olha que interessante. Se eu definir esse cara aqui como um certo que eu vou chamar de vetor A, e esse cara aqui como um certo vetor B, eu acabei de ver que o vetor A escalar vetor B me dá a fórmula do produto interno que vocês estão acostumados, do produto interno euclidiano. Tá certo? Isso aqui vai me dar o seguinte, somatória sobre I de 1 até 3 de AI, BI. Mas agora o meu vetor é uma coisa estranha, tá? Meu vetor é uma combinação linear das matrizes de Pauli. Você não precisa pensar mais nesse negócio como matriz. O que você pode fazer é o seguinte, você fala, vai existir um conjunto algébrico que satisfaz essa condição aqui. Cadê? Você vai dizer, existe um conjunto de objetos que satisfazem essa álgebra aqui. E que eu defino os novos objetos assim. E como só existem 3 deles, eu tenho uma identidade, eu tenho um número que vai ser a identidade, eu tenho 3 desses, eu tenho 3 desses, porque só existem 3 combinações de 1, 2, né, de 3 números antissimétricas, e aqui eu tenho um deles. Então, como eu falei para vocês, eu tenho dimensão 1 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 1 aqui, me dando um total de 8 dimensões reais. Tá certo? Então, você vê que eu posso abandonar isso aqui agora. Eu vou simplesmente dizer que os sigmas satisfazem aquela álgebra. Tá certo? De álgebra, por que tem que mostrar que tem 8 dimensões reais? Por isso que eu não entendi essa parte mais abstrata. Você mostrou agora que a álgebra que criou, ele tem uma cara do produto interno do... Vocês estão acostumados. Isso, do espaço euclidiano. Mas, Por que, primeiro, só responder a sua primeira pergunta. Por que 8?
Porque a gente sabe que esse é o número de dimensões, de graus de liberdade que a gente tem quando a gente escreve matrizes 2x2 complexas. Eu quero mostrar que vai existir entre a álgebra de Clifford e esse espaço uma relação de 1 para 1. A gente define então um espaço de número complexo de 2 dimensões. A gente também tem 8 matrizes de base, se você quiser pensar assim. Sim. Entendi. Ok. Tá? Mas você estava fazendo uma outra pergunta. Eu estou pegando, igual a gente fez, pensem um pouco no que a gente fez com o grupo de rotação. A gente pegou a ideia do grupo de rotação através da álgebra de Lie que ele tem. E a gente, por mais que esteja acostumado no grupo de rotação girando vetores tridimensionais, a gente viu que nas representações existem um monte de representações diferentes. Tem representações bidimensionais, que são essas aqui, tem representações tridimensionais e tem representações de qualquer dimensão. Lembra que a gente encontrou representações do tipo 2j mais 1? Para todos os j sendo inteiros? Então a gente tem representações do grupo de rotação que atuam no espaço de 7 dimensões. Não tem nenhum problema nisso, entendeu? Da mesma forma, a gente está pegando uma coisa que veio de uma representação específica, matricial, e extraindo só a álgebra dela. Então, e vendo que a álgebra, ela te dá toda a informação que... A gente vai mostrar que ela vai te dar toda a informação que você precisa e que a representação matricial é supérflua. Tá? E, de certa forma, isso vai te dar um outro ponto de vista sobre o que é o spinor, que é um tipo de representação de spinores, que eu falei para vocês na aula passada, chama representação de Sténes, ou Esténes, não sei como é que é o nome do cara, como é que pronuncia, certo? Que ele percebeu isso dentro dessa estrutura algébrica. E, na verdade, ela vai muito além disso. Eu vou mostrar uma outra coisa que aparece depois, que vai ser bem interessante. Da mesma forma que aparece esse produto interno aqui, vai aparecer um produto interno mais interessante, com propriedades mais interessantes também. Tá? Mas até aqui vocês estão tentando entender o que eu estou fazendo. Estou pegando... Olha essas matrizes aqui. Vamos olhar para a álgebra que elas satisfazem. Ok. Agora vamos só olhar para a álgebra e esquecer as matrizes. O que a gente tem nessa álgebra aqui? Será que tem tudo o que tinha nas matrizes? Certo? Então, isso me dá o conceito de um vetor agora aqui, que eu vou chamar A e B, que é um vetor de Clifford. Tá? Justamente porque foi um dos caras que primeiro explorou essas estruturas algébricas. E eu acabei de ver que eu posso fazer A, B. E esse cara aqui vai me dar a noção de produto interno. A gente sabe que esse cara aqui, por exemplo, satisfaz módulo de A, agora visto como um vetor, módulo de B, cosseno de θ. Certo? Só você lembrar que essa expressão aqui do lado direito vem dessa expressão aqui. Bom? Mas eu tenho mais objetos agora. Eu tenho objetos desse tipo aqui. Que a gente precisa entender o que eles fazem, o que eles significam. Então, deixa eu... Vamos ver o que acontece agora quando eu pegar e calcular o seguinte. Exponencial de menos θ sobre 2, sigma 1, sigma 2. Tá? Primeiro, a gente sabe que sigma 1, sigma 2... Desculpa, faltou um negócio importantíssimo. Então a gente definiu, pessoal, esse produto simétrico. A gente viu que ele dá a mesma noção para a gente do produto interno, e a gente tinha definido o nosso produto antissimétrico ali atrás, tá certo? Mas se eu pegar A, B mais A, B, é fácil ver que esse cara aqui é AB mais BA sobre 2, e esse cara é AB menos BA sobre 2. Esse cara aqui é AB. Então, esses dois produtos juntos me definem o que a gente chama de produto de Clifford. Tá? Que é esse produto aqui, que é simplesmente a justaposição de A e B. Não é o de cima do A ponto B? Você tinha comentado que o A ponto B era o produto de Clifford do... Não, produto interno. Produto interno? Vetor de Clifford. Vetor de Clifford, tá. Tá?
Se vocês pensarem um pouco sobre o que a gente está fazendo aqui, já é bem estranho, tá? Porque vocês sabem, de certa forma, ou pelo menos têm a intuição, de que esse cara aqui é um escalar. Só que esse cara aqui não é um escalar. A gente acabou de ver que é aquele produto ali antissimétrico, que vai dar I vezes a matriz de Pauli. Se você quiser pensar, né, resgatando a representação matricial. Então eu estou somando uma coisa escalar com uma coisa que é uma área. Tá certo? Porque, na verdade, pensando no ponto de vista matricial, esses caras aqui vão ser matrizes 1 por 1, matriz de identidade, 2 por 2, né? Porque quem sabe que o produto interno vai ser esse cara aqui, mas na verdade esse cara aqui, do ponto de vista matricial, tem uma identidade aqui, 2 por 2. Que é o que a gente tinha visto, né? Quando for o produto de 1 com 2 dá 0, e quando for com ele vai dar identidade, que era o que a gente tinha escrito aqui. Tá certo? Então, do ponto de vista matricial, é simples, eu estou somando matrizes e eu posso somar matrizes. Mas, visto do ponto de vista algébrico, começa a ficar um pouco esquisito. Porque eu estou somando um objeto escalar com um outro objeto que não é um escalar. Tá certo? Por isso que na álgebra de Clifford a gente define o que a gente chama de multivetores. O multivetores é simplesmente uma combinação linear de quaisquer uma combinação linear arbitrária desses caras que eu tinha aqui. Identidade, os sigmas externo, né? O sigma antissimétrico sigma e o sigma antissimétrico sigma, né? O I. Eu posso fazer combinações lineares arbitrárias desse negócio. Vocês podem pensar, poxa, mas isso parece um negócio meio esquisito, eu estou combinando coisas diferentes, né? Mas a gente vai ver que existem objetos interessantes que são essas combinações lineares. A gente vai começar a ver um deles agora. Tá certo? Outra coisa aqui que vocês podem pensar é o seguinte. A. Produto de Clifford. Onde A é um vetor de Clifford desse cara aqui. Naturalmente, eu posso escrever esse cara com a parte simétrica e a parte antissimétrica. Só que a parte antissimétrica é 0. Então esse cara vai ser A.A. Só que A.A a gente sabe que é simplesmente o módulo de um vetorzinho aqui que eu posso pensar associado a A. Tá certo? Por que isso aqui é importante? Porque eu posso ter uma expressão aqui, digamos, BC, melhor ainda. Eu posso definir a inversa de A como sendo o vetor que multiplica A e me dá 1. Tá, entendi tudo isso, faz sentido, mas eu não entendi por que o módulo leva no vetor. Tipo, como assim o módulo leva no vetor? Não entendi. O que você falou parece que tá, o que é o A, o produto de tipo de A? Isso serve, eu entendi que é o módulo. Isso. Ele falou, então, por causa disso, então a gente agora consegue definir o inverso, né? Não, eu vou mostrar por quê. Tá. É que você está meio ansioso. Mas você falou desse já estava óbvio aqui. Como assim? Não. Então, se eu sei que esse cara é igual a isso aqui, então veja bem, se eu pego essa expressão, esse cara aqui é um número. E não só esse cara é um número, mas esse cara é um número que satisfaz a condição de que ele só é 0 se o próprio vetor for 0. Porque um produto interno, né, tem essa característica. Ele é positivo definido nesse sentido que eu acabei de falar. Então eu posso pegar essa expressão toda aqui e dividir por isso aqui. Ou seja, eu posso dizer que A sobre módulo de A ao quadrado vezes A vai ser igual a 1. Então esse cara aqui é a inversa do vetor. Então, aquele negócio que vocês aprenderam que você não pode dividir por um vetor, na verdade aqui você pode dividir por um vetor. O que abre um mundo de possibilidades algébricas bom, isso eu posso falar no final da aula sobre isso aqui. Tá certo? Tem um preço isso. Né? Se eu tenho aqui A menos 1 vezes B, isso aqui já não vai ser mais um número. Esse cara aqui vai ser um número, né? Ou seja, esse cara vai ser AB sobre o módulo de A, certo? Que vai ser igual a AB sobre o módulo de A ao quadrado mais AB sobre módulo de A ao quadrado.
Esse cara aqui vai ter a ver com aquelas matrizes sigma e sigma j, externo, é antissimétrico. Tá? E esses caras aqui a gente mostrou que vão ser proporcionais à identidade. Tá? Isso aqui é um multivetor, esse cara aqui. Tá? Agora, a gente pode extrair uma informação de quem é esse cara aqui. Eu vou mudar um pouco a ordem, porque eu acho que aqui eu não falei isso, eu falo isso depois, mas eu acho que é melhor falar antes. Então vamos ver. Vamos tentar entender quem é esse cara aqui, ó. Tá certo? Vamos pegar esse cara, AB, e vamos levar esse cara ao quadrado, ver o que acontece com ele. Tá certo? Vamos lá. Isso aqui vai ser AB mais BA sobre 4 ao quadrado. Isso aqui vai ser o quê? AB, esse termo com esse, mais BA, tá certo? Mais, agora esse com esse vai ficar AB ao quadrado A, mais BA ao quadrado B. Isso aqui tudo vezes 1/4, sobre 1/4. Tudo bem até aqui? Mas olha que interessante. D ao quadrado, a gente acabou de ver aqui, ó, que A ao quadrado e B ao quadrado vão ser proporcionais a esses números aqui, ó. Que do ponto de vista das matrizes é a identidade, mas do ponto de vista da álgebra de Clifford é simplesmente o escalar. Tá certo? Só uma pergunta. Pode ficar mudando a ordem na multiplicação aí? Ou não importa? Não importa, é importantíssimo, na verdade. Porque você fez AB, AB, mas ele não é... Ah, tá, desculpa. Você fez AB, AB, tá certo. É os dois primeiros números. É esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse, depois esse vezes esse. Tá? Agora, esse cara aqui é um escalar. A gente viu que ele é proporcional a 1 do ponto de vista da álgebra de Clifford ou proporcional à identidade 2×2. Então esse cara comuta com A. Né? A identidade comuta com todo mundo. Professor, só uma coisa. Ele não tinha que ter menos? Ou eu tô confundindo? Tinha, desculpa, você tem toda a razão. Ia dar tudo errado se eu continuasse fazendo assim. Então esse cara aqui é menos e esse cara aqui é menos. Tá? Então esse cara aqui, ó, é B quadrado vezes A quadrado. E esse cara aqui é B quadrado vezes A quadrado também. Ou seja, esse cara aqui vai ficar assim, 1/4 de AB mais BA menos 2 vezes A ao quadrado, B ao quadrado. Professor, eu não estou lembrado do negócio. Você falou que o B ao quadrado é escalar. Por que assim? B ao quadrado você pode lembrar dele aqui. Né? A gente viu aqui, ó, se você pega A vezes A, vai dar A escalar A, que a gente viu que é um número. Ele é um número do ponto de vista das matrizes, simplesmente significa que ele é proporcional à identidade. E na álgebra de Clifford, lembra que eu escrevi o escalar, que é o 1, né? Qualquer coisa que vezes um número real vezes 1 vai ser um escalar. Qualquer número real vezes 1. Qualquer número real vezes as matrizes de Pauli vai ser o vetor. Né? E esses caras aqui eu defini como os produtos antissimétricos. Tá certo? Que eu vou chamar de bivetores, se você quiser. E os com 3 antissimetrizados são chamados de trivetores. Tá certo? Mas ele é escalar por causa disso aqui. Tá? Professor, por que você falou que a gente pode, nessa álgebra, dividir por vetor? Eu acabei de mostrar que para todo vetor existe uma inversa. Ah, inverso é o... É o vetor que vezes ele dá 1. Não. Mesma coisa na multiplicação, né? Em todo número real tem uma inversa, exceto o zero. É porque para mim você não está dividindo por vetor, você está definindo outro vetor. Que vezes ele é. Mas não... Eu estou dividindo, porque isso é a divisão. Então, quando que você divide por número complexo? Já dividiu por número complexo? A mais IB. Que é o número complexo que você multiplica por esse para dar 1? É A menos IB dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse número é o número complexo inverso desse aqui.
porque eu não sei o que você está associando a inverter, mas isso é inverter. Isso é a essência de inverter, né? É porque a inversão começa na existência da multiplicação de números, né? Da multiplicação de números reais. E você define a inversa como aquele que te leva à identidade multiplicativa. É só isso. Um objeto vezes o outro que te leva à identidade multiplicativa é o objeto inverso daquele. Certo? Ok, então ele parou aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui, ó, 1/4. Vamos pegar esse cara aqui, esse AB, e vamos reescrever ele assim. Deixa eu botar um colchete aqui para ficar bonitinho. Esse AB eu vou escrever ele assim. Esse cara vai ser menos BA mais 2 vezes A escalar B. Tudo isso vezes AB. Tá? Esse BA eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Esse cara aqui vai ficar assim, mais... Aí o BA eu vou escrever como menos AB mais 2 vezes a mesma coisa. Tá? A escalar B. Todo mundo concorda com isso aqui? Ó? Lembra que A escalar B é AB mais BA. Sobre 2. Quando eu multiplico por 2, bom, some sobre 2. Então vai ficar, esse cara vai ser AB mais BA. Menos BA vai ficar AB, que era o que eu tinha originalmente. Mesma coisa vale aqui. Tá? Claro que aqui ainda falta eu escrever multiplicar por BA menos 2 vezes A ao quadrado, B ao quadrado. Tá certo? Então vamos ver o que acontece aqui. BA, AB. AB, BA. A com A é escalar. B com B é escalar também. Então, esse cara aqui vira mais um termo desse tipo. Todo mundo concorda? Todo mundo viu? Esse com esse e esse com esse vai dar mais vão dar mais 2 outros termos desse tipo aqui. E o que vai me sobrar vai ser o seguinte: 2 vezes AB que multiplica AB, isso, A escalar B que multiplica AB, e a mesma coisa que multiplica BA. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim. Se vocês não acompanharem, vocês avisam, tá? Vai ficar A escalar B ao quadrado, que é essa combinação desse com esse, multiplicando esse aqui. Tá vendo? O termo que multiplica ele é AB e o outro é BA. Se eu botar em evidência, vai ficar AB mais BA. Se eu dividir por 2 e multiplicar por 2, vai dar um outro escalar, que vai ser isso aqui. Menos 4, aqui tem, né? Menos 4 vezes A ao quadrado, B ao quadrado. Né? E aqui eu tenho 1/4. Então esse cara aqui vai ficar assim. A escalar B ao quadrado menos A ao quadrado, B ao quadrado. Tá? O primeiro termo lá começa com 2A ponto B, AB mais BA. Isso. AB mais BA vai ser... Eu divido por 2 e multiplico por 2. Aí AB mais BA é A escalar B. Tá? Por isso tem esse 4 aqui. O 2 que já tinha, mais esse 2 que eu tive que multiplicar e dividir para aparecer o produto interno. Mas o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui a gente acabou de ver o que é. É o produto interno ao quadrado. O produto interno ao quadrado nada mais é do que módulo de A. Vou chamar de A quadrado, tá? Porque a gente viu que o módulo de A, de um vetor que tem as mesmas componentes daquele A, né? Então, A ao quadrado, B ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Só que aqui é ao quadrado menos, né? A ao quadrado, B ao quadrado de novo. Então, vou botar um parênteses aqui, menos 1. Isso aqui é menos A ao quadrado, B ao quadrado, seno
ao quadrado de θ. Mas o que é isso, pessoal? O que é A ao quadrado, B quadrado, seno de θ? É o módulo do produto vetorial, né? Tem um menos aqui. Tudo bem, você pode achar o menos ruim. Mas esse cara aqui, exceto pelo esse menos aqui, ele é o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Esse cara aqui é a área do paralelogramo aqui que você pode fazer. Né? Onde esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B, e essa área aqui é dada pelo quadrado dessa expressão aqui. Pela raiz dessa expressão aqui. Tá certo? Então vocês veem que esse cara aqui, ó, primeiro, ele tem uma propriedade interessante. Ele é ao quadrado, vai te dar identidade também, vai te dar um escalar também. Tá? E não só vai me dar um escalar, mas quando esses caras forem vetores, ele vai me dar a área do paralelogramo. Então ele está ligado, de certa forma, a um produto vetorial. Mas veja, eu não estou fazendo nada novo aqui. Eu estou pegando as expressões algébricas que eu já tinha e fazendo cálculo só de como está o objetinho, botando para um lado e para o outro. Tá? Então, o interessante aqui é o seguinte. Eu posso pegar o seguinte. Eu posso definir que A vetor B é simplesmente... Não, desculpa, deixa eu fazer uma continha antes aqui. Então, pessoal, a gente viu, ó, σ1 externo σ2 é fácil ver que é igual a σ1, σ2, tá certo? Porque esse cara aqui, o produto interno entre eles é zero, então você pode escrever o produto como produto interno, um produto simétrico mais um antissimétrico. O simétrico é zero, sobra só o antissimétrico, que é isso aqui, tá certo? Então, se a gente pegar esse cara aqui ao quadrado, σ1, σ2 ao quadrado, esse cara aqui vai ser σ1, σ2, σ1, σ2. Só que o produto interno desses caras aqui é zero. Significa que σ1, σ2 mais σ2, σ1 sobre 2 é igual a zero. Se isso aqui é igual a zero, eu tiro esse 2 daqui e encontro que esses vetores que são ortogonais, eles anticomutam. Ou seja, σ1, σ2 é igual a menos σ2, σ1. É só jogar esse cara para cá. Tá certo? Se isso é verdade, é fácil eu resolver essa continha aqui agora. σ1, σ2, σ1, σ2, eu troco esse cara aqui trocando o sinal. Vai dar σ1, σ1, σ2, σ2. Que é igual a menos 1. Então esses caras aqui, ó, eles são tipo vetores de base que tem módulo negativo. Os bivetores, eles têm esse módulo negativo. Tá certo? Isso vai ser importante, extremamente importante pra gente. Tá certo? E vocês estão vendo que se ele tem esse módulo negativo, esse cara está vindo disso. Outra coisa interessante é que é o seguinte, agora que a gente está ficando mais familiar com esses produtos, a gente pode ver. Isso aqui a gente já deveria, como é que se diz, imaginar de partida. Se eu pego aqui I, σ1, I, σ1, σ2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a σ1, σ2, σ3, σ1, σ2. Tá certo? Algum problema? Tá? Porque isso é o sigma, isso é o I. Tá? Então, ó, menos mais, morreu. Menos σ3. Tá certo? Deixa eu ver se é o que eu quero. Isso. Tudo bem aqui? I σ1, σ3 vai ser igual a σ1, σ2, σ3, σ1, σ3. 1, 2, morreu. Morreu. σ2. Só pensei que tinha entendido mais ou menos que não. O I lá vai ser... O I é definido, é σ1, σ2, σ3, só isso. Ah, tá.
Mas a gente sabe que, né? Porque eu defini o I assim, ó. Sim, sim. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Qual que é a explicação de que o produto externo dos sigmas é simplesmente um produto... É porque o produto interno entre eles é zero. Né? Lembra esse cara aqui, ó? Sigma 2, sigma 3. Ah, não, professor, eu lembrei, desculpa. É por causa que sigma 1, sigma 2, sigma 3 é igual a E e JK, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Isso. Daí, por isso que aparece sem o produto interno. Isso. Lembrei. Era isso que eu estava perguntando, não sei se... Agora Entendi eu agora. lembrei. Tá? Então isso aqui vai dar mais sigma 2. E agora eu posso pegar o último cara aqui. Eu posso pegar 1, 2, 2, 3, 1, 3 e 2, 3. 2, 3. Esse cara vai ser o quê? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 2, sigma 3. Tá certo? Troca aqui, morre. Esse vai com esse. Menos sigma 1. Se vocês não acompanharem, vocês me perguntam. O negócio é que sempre vai dar o que não é bom, o índice que não está... O que não está lá, isso mesmo. Mas olha que interessante. Deixa eu pegar, só ver como é que eu fiz. Sigma I externo, sigma J, tá? A gente sabe que esse cara vai dar 1, 2, desculpa. Eu pego esse cara aqui, isso, e multiplico por menos o meu I maiúsculo aqui. Tá certo? Quando for 1, quando o I for igual a J, isso é zero. Tá? Quando for 1, 2, é essa expressão aqui. Tá certo? Então vai dar, quando for 1, 2, vai dar o meu sigma, deixa eu botar aqui, com esse K igual a 3. Quando for 1, 3, vai dar menos 2. Tá certo? E quando for 2, 3, vai dar 1. Porque tem esse menos aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui é igual a soma sobre K de 1 até 3 de epsilon I JK sigma K. Engraçado que a gente estava fazendo já o sigma 1, produto sigma 2, e era só sigma 1, sigma 2. Só de colocar a identidade lá... Não é identidade, é o I maiúsculo. É o pseudo-escalar. Esse I é aquele sigma 1, sigma 2, sigma 3. Ah, tá. Nossa, parece escrevendo como se fosse escalar. Eu estou escrevendo a identidade assim, ó. É verdade. Diferentes os dois. Diferentes. Então, mas quem é que faz isso aqui? Né? Se vocês lembrarem lá do cálculo 3, ou não sei quando vocês viram isso é sigma I, se você pensar como vetor de base, vetor sigma J. Vai dar isso aqui. Soma sobre K de 1 até 3, epsilon I JK, sigma K. E eu defino isso aqui assim. Esse símbolo é definido por essa expressão. Menos 1. Menos I maiúsculo, sigma I, sigma J. Tá? O produto é igual ao produto antissimétrico vezes multiplicado pela esquerda por menos I. Tá certo? Então o produto interno está aqui. O produto vetorial está aqui. O que é o produto vetorial? Ele é o produto antissimétrico que pega vetores e leva em bivetores e mapeia de volta bivetores em vetores. Que é esse cara aqui, ó. Mas é fácil ver isso. Olha aqui, a gente tinha visto, é fácil ver que o I tem o papel do Levi-Civita, que é o que a gente tinha visto antes, inclusive. A gente tinha identidade, sigma I, sigma J e o I. Certo? I quadrado, eu não sei se eu calculei para vocês, mas é fácil. É 1, 2, 3 com 1, 2, 3. Comuta 2
comuta 1 e todo mundo morre. Vocês conseguem ver? Isso aqui dá menos 1. Né? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, sigma 2, sigma 3. O primeiro sigma, o sigma 1 que está aqui, 1, 2. O outro vai ficar sigma 2, sigma 3, sigma 2, sigma 3. Sigma 2, menos sigma 2, sigma 2, sigma 3, sigma 3. Tá certo? Então dá menos 1. Então, veja, se eu pego qualquer expressão desse tipo aqui e multiplico por i, esse cara vai no escalar. Tá certo? Se eu pego sigma i qualquer e multiplico por i, o que vai acontecer? Aqui dentro do i eu tenho sigma 1, sigma 2, sigma 3. Se eu multipliquei por sigma 1, vai dar um sigma 2, sigma 3. Se eu multipliquei por sigma 2, vai dar menos, né? Então, esse cara multiplicado por i leva esse nesse e esse nesse. Que é o produto estrela de Hodges, que pega um n vetor e leva por a dimensão menos aquele n. Tá certo? Ou seja, leva um zero vetor num trivetor e um vetor num bivetor. E vice-versa. Leva o bivetor para cá e esse cara para cá. Isso aqui, pessoal, é a álgebra de cálculo que vocês viram a vida inteira de vocês. Só que toda resumida dentro da álgebra de Clifford. Tudo que tem no cálculo que vocês estudaram está aqui. Não tem nada de mais no cálculo que vocês viram do que ele tem aqui. E que é o negócio de estrela Você comentou de alguma coisa de estrelas de não sei o quê. Mapa estrela? Não sei, no show tem um negócio que multiplica por estrelas de não sei o quê, daí vai levando os três. É mesmo, é exatamente isso. Eu estou mostrando que esse mapa estrela, na álgebra de Clifford, ele é encarnado por esse objeto I aqui. É que ele nunca tem ouvido falar nesse negócio aí. Mas tudo bem. Vocês fizeram eletro 2? Sim. Vocês viram, por exemplo, o tensor F mini estrela? Vocês viram o F mini sem a estrela? Eu não nem pensando no eletro 2. Mas não tem tensor? Vocês não veem as equações de Maxwell do ponto de vista tensorial? Em eletro não. Em moderna, talvez vocês tenham visto. Em moderna nada. E vocês viram o F mini, que é o tensor eletromagnético? É que o tensor eletromagnético ele vai ter dentro da parte antissimétrica dele, porque ele é antissimétrico. No miolinho dele tem as matrizes, tem o vetor magnético, né? Tem o B, e a parte tempo-espaço vai ser o campo elétrico. O mapa de Hodges ele inverte isso, ele pega o B e leva no E e o E no B. Vocês não viram? Teve troca de professores aí. Ah. Tá. Eu acho que ele 3 professores, não foi? 3 professores? Não foi? Moderna teve Vocês já cumpriram. moderna. Ah, tá. O Mário eu acho que dá essas coisas, né? Não, foi no meu ano que teve essa troca. Bom. Professor, eu tava vendo uma coisa. Pra mim, o vetorial sigma i sigma j tinha que ter um complexo, viu? Não sei se eu tô viajando muito. É porque, olhando nesse primeiro quadro, você tem o a externo b ao quadrado. Aí no segundo quadro, você chegou naquele que vai ser menos o vetorial ao quadrado. Beleza, o seu quadro. Só que você tirar a raiz de tudo para tirar o quadrado, vai aparecer um complexo ele faz tudo menos. Vai? Entendi o que você está falando. Eu não consegui enxergar. Você tá no caminho muito bom para entender essas coisas. Então a gente viu isso aqui, ó, que esse cara ao quadrado ele tem sempre um módulo negativo. Se você tirar o raiz desse módulo, me parece que eu vou estar tirando a raiz de menos 1 e que eu vou estar levando ao meu i, né? Mas aí você tem que lembrar o seguinte: a gente viu o módulo deste cara aqui, ó. Mas olha que interessante. I com o meu sigma i aqui, se eu comutar o meu izão com o meu sigma i, ele sempre vai passar por 2 caras diferentes dele e um cara igual a ele. Sempre assim. Né? Se for 1, ele vai passar pelo 2 pelo 3, vai anticomutar. Então esse cara aqui vai ser igual a, se ele passa por 2, muda o sinal 2 vezes, é a mesma coisa. Então esse cara vai ficar assim, sigma i. Tá certo? Se eu multiplicar por sigma j aqui, com um j diferente de i, eu também posso permutar esse cara aqui. Então esse cara aqui, ó, ele comuta com todo mundo. Tá certo?
Então, se eu pegar aqui sigma i, sigma j ao quadrado, esse cara vai ser o quê? Vai ser menos, esse menos aqui ao quadrado vai embora, tá? Vai ficar assim, i, sigma j, i, vou até botar menos aqui para ficar completo, sigma i, sigma j. Só que a gente acabou de ver que o i, ele comuta com todo mundo. Então eu posso comutar e juntar com esse outro i aqui. Só que i quadrado é igual a menos 1. Então esse cara aqui vai ser menos sigma i, sigma j ao quadrado. Olha o menos aqui. Então, esse cara tem módulo positivo, que você esperaria. Justamente porque ele tem menos o módulo desse cara aqui. O que era de se esperar, na verdade, né? Porque a gente sabe que esse cara aqui estava todo certo, exceto por esse menos aqui. Mas vocês vão entender que não é à toa e não é uma coisa... Na verdade, isso aqui está informando a gente coisas importantíssimas sobre a própria álgebra. Menos. O menos lá. O menos é essencial e a gente vai ver agora por quê. Por isso que você falou que naquela hora que o menos ia ser meio confuso. Isso. Entendi. Isso. Porque ele te dá uma intuição estranha, né? Um objeto que tem módulo sempre negativo. Por que esses caras têm módulo negativo? Hein? Não, eu ia comentar. A falha dessa álgebra é menos. Na verdade, não. Na verdade, o menos é importantíssimo. Eu vou mostrar porque vocês vão ver que assim, é impressionante. Eu acho, pelo menos. Eu gosto muito desse assunto. Então, vamos ver o seguinte. Agora que a gente entendeu um pouco mais da estrutura algébrica que a gente está brincando aqui, vamos ver o que acontece quando você pegar a exponencial de θ, sigma 1, sigma 2. Primeiro, sigma 1, sigma 2 ao quadrado dá quanto? Sigma 1, sigma 2, troca uma vez, fica sigma 1, sigma 1, sigma 2, menos 1. Tá certo? Então, esse cara aqui, do ponto de vista da exponencial, ele é totalmente indistinguível de um i, né? De um número complexo. Na verdade, você começa a perceber que existem vários i's dentro da estrutura algébrica que vocês estão acostumados, só que a gente não distingue um do outro. Tá certo? O meu i maiúsculo é um i, porque também quadrado é menos 1. Esse cara aqui também é ao quadrado igual a menos 1. Tem vários i's diferentes. Tá certo? Então, ó, esse cara aqui ao quadrado é menos 1. Então, se eu expandir esse cara aqui em série, eu vou ter os termos pares, que vai ser, né, elevado a zero, é simplesmente 1, elevado ao quadrado vai ser menos 1, elevado à quarta vai ser 1 e assim por diante. Isso vai me dar o quê? A série do cosseno. E os ímpares vão me dar a série do seno. Então, isso aqui vai ser cosseno de θ mais sigma 1, sigma 2, seno de θ. Se não fosse negativo, ia me dar a série do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico. Aí vocês vão falar, pô, mas que negócio esquisito, por que daria isso? E eu vou mostrar para vocês que quando dá isso, é importante, tem outro significado totalmente diferente e essencial para representar outras coisas no espaço-tempo. Tá certo? A gente ainda está falando de spin, né? Estamos falando de spin. Estamos falando de spin, sim, cara. Isso tudo é para vocês entenderem o que é, tentar fazer vocês entenderem o máximo o que é spin. Né? É que isso aqui vai adiantar muito o que a gente vai ver quando a gente for ver equação de Dirac. Que aí vocês vão ver o spin na representação de Dirac, que é um spin que tem mais dimensões ainda. Porque tem dentro dele o spinor que representa a partícula e o spinor que representa a antipartícula. E essas duas coisas estão amarradas. Você não consegue representar só a partícula sem a antipartícula. A não ser que você vá para spinor de Majorana, mas isso aí é outra conversa que a gente não precisa entrar. Agora, pelo menos. Então, olha que legal, pessoal. Em geral, não precisa ser só sigma 1, sigma 2, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar um vetor que eu vou chamar com B, que vai ser uma combinação linear assim, ó. Soma, IJ, B, IJ, sigma I, sigma J. A gente viu que um cara desse aqui, ó, tem um módulo negativo. Né? Então eu posso pegar um cara desse normalizado, que tem assim, B quadrado igual a menos 1. Eu sempre posso fazer isso. E calcular exponencial de θB.
Tá certo? Até aqui tudo bem? Além disso, se eu pegar exponencial de θ b, exponencial de menos θ b, como esse cara comuta com ele mesmo, todo objeto, né, comuta com ele mesmo, quer dizer, bom, isso aqui é fácil ver que é exponencial de zero, que é igual a 1. Tá certo? Então, o que quer que seja que esse cara faça, esse cara faz o contrário. No sentido de que esse objeto é a inversa desse. Só que se vocês prestarem atenção, esse objeto aqui a gente mostrou. Ele é uma combinação do escalar com um bivetor. Essas combinações de escalares e bivetores é o que a gente vai chamar de rotores. A gente precisa entender por que eles são os rotores. Tá certo? E eles são objetos que têm inversa também. Ó. Assim como o vetor tem inversa, os rotores têm inversa. Tá bom? O exponencial ou o cosseno seno que é o rotor? Exponencial do B. Exponencial de θb. Isso é um rotor. Que foi o que a gente mostrou aqui para um caso particular, onde B é simplesmente σ1, σ2. Tá bom? Vamos agora tentar justificar o nome desse negócio. Vamos lá, deixa eu ver qual é a ordem. Exponencial. Se eu errar a ordem, a gente muda o sinal de θ depois. σ1, σ2, tá certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, σ1. Exponencial de θ, desculpa, σ1, σ2. Vamos ver o que acontece quando eu pegar um vetor e sanduichar com esses rotores aqui. Tá? Então a gente viu que esse cara aqui é cosseno de θ sobre 2 menos σ1, σ2 seno de θ sobre 2, tá certo? σ1, e aqui vai a mesma coisa, cosseno de θ sobre 2 mais σ1, σ2 seno de θ sobre 2. Tá certo? Tem uma forma um pouco mais fácil de fazer essa conta, mas eu vou fazer primeiro da forma direta. Tá? Então eu tenho cosseno, cosseno com sigma. Então vai ficar aqui o σ1 cosseno com cosseno. Então vai ficar assim. Cosseno ao quadrado de θ sobre 2, σ1. Tá certo? Agora veja, eu vou ter σ1, σ2, σ1 com esse termo aqui, quando eu pegar esse com esse. Tá? E eu vou ter esse com esse, que vai ser σ1, σ... isso. Não, esse com esse já foi, esse com esse. Tá bom? Que são os termos cruzados. Então eu vou ter cosseno, seno, esse eu vou ter seno, cosseno, esses caras são números comutam, e aqui eu vou ter σ1, σ2, σ1, que vai dar σ2. E esse com esse vai ficar cosseno, σ1, σ1, σ2, que vai dar σ2 de novo. Tá certo? Então isso aqui vai ficar assim. Deixa eu botar para cá. Mais, né? Esse cara comuta, vai ficar σ2, e aí eu vou ter duas vezes seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2. E agora eu vou ter esse vezes esse, que é o seno ao quadrado. Só que vai ficar assim, σ1, σ2, σ1, σ1, σ2. Tá? Então vai ficar σ1, σ2, σ1, σ1, σ2. É isso vezes isso vezes isso. Vai embora, σ1. Tá certo? Só que tem um sinal de menos aqui. Então vai ficar aqui menos seno ao quadrado de θ sobre 2 σ1. Mas quem é duas vezes seno vezes cosseno? Isso. Só que tem um sobre 2 aqui. E quem é cosseno menos seno? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado.
Isso. Então isso aqui vai ser cosseno θ sigma 1 mais seno θ sigma 2. Mas o que é isso, pessoal? Isso aqui é o sigma 1, que andou na direção sigma 2. Né? Eu girei aqui no plano 1, 2. Com o ângulo θ indo da direção sigma 1 para a direção sigma 2. Né? Então, isso aqui. Sigma 1, sigma 3, sigma 1, sigma 2. Eu estou girando daqui para cá. Então, olha aqui. Eu estou girando nesta direção aqui, ó, sigma 1 para sigma 2. Se eu tivesse invertido o sinal aqui, se eu tivesse invertido a ordem aqui, ó, e aqui, eu poderia reverter e trocar o sinal do θ. Isso faria que o meu giro faria meu giro nessa direção aqui. Isso. Porque seria a mesma expressão que eu tinha, só com o sinal trocado. Então, esse cara aqui, ó, exponencial desse cara me dá uma rotação na direção da direção desse vetor nesse aqui. Tá certo? Aí você poderia perguntar, bom, mas o que acontece se eu botar o sigma 2 aqui? Se você repetir essa continha, você vai ver que é a mesma rotação, ou seja, o sigma 2, aqui a gente viu o sigma 1 indo na direção sigma 2, eu escrevi errado, né? Quando eu botei as setinhas aqui. O sigma 1 está indo na direção sigma 2, se eu tivesse invertido ali o sigma 2 no sigma 1, e se eu botar aqui o sigma 2 e repetir essa conta, você vai ver que vai dar a mesma coisa, só que o giro de acordo. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui, ó, me diz que se essa rotação está levando o sigma 1 no sigma 2, se eu estiver rodando aqui o sigma 2 não o sigma 1, o meu sigma 2 vai rodar para cá. Tá certo? Não vai ser o sigma... Ó. Eu entendi que, quer dizer, eu não tenho muito tempo. Cosseno de θ é sigma 1, mas seno de θ é sigma 2, é só o giro de sigma 1 para sigma 2. Uhum. Não é que é só, é que a gente viu a ação deste rotor nesse cara. Vamos ver aqui. Quando esse cara aqui for sigma 2, vamos fazer a conta de um jeito diferente, que é um jeito mais fácil. É bom que eu ensino para vocês essa forma de fazer a conta também. Tá? Esse cara aqui, ele vai ter uma combinação de escalar, né? Porque quando a gente pegar o quadrado vai ter a parte escalar, e a parte ímpar vai ser proporcional a sigma 1, sigma 2. Tá certo? Então eu posso comutar esse objeto com o próprio rotor. Porque esse objeto, quando comutado pelo escalar, não muda nada no escalar, mas quando passar pelo rotor, vai fazer o quê? Esse cara anticomuta com esse comuta com esse, então troca o sinal. Se eu comutar esses dois, vai ficar assim. Esse cara vem para cá, fica exponencial agora de menos θ, sigma 1, sigma 2, e aqui sigma 2. É só vocês lembrarem que esse cara aqui é uma combinação linear do escalar com potências ímpares disso aqui, mas potências ímpares disso são proporcionais a isso mesmo. Talvez seja um pouco difícil de ver, vocês fazem a continha e vocês vão ver o que eu estou falando não faz sentido, tá? Só que isso aqui é fácil, isso aqui já é cosseno θ menos sigma 1, sigma 2, seno θ, vezes sigma 2. Mais fácil do que é outro jeito, né? Isso aqui, ó, vai dar cosseno de θ sigma 2 menos sigma 1 seno de θ. É o que eu falei para vocês, está girando o sigma 2 para lá. Da mesma forma que a gente viu que gira o sigma 1 para cá, é claro que o sigma 2 tem que girar para lá. Do mesmo giro, com o mesmo ângulo. Professor, vamos falar... É que eu não sei por que eu não estou pegando.
porque o cosseno de θ vai dar o sigma 2 lá. Aquele seno de θ lá do sigma 1 vai fazer o quê mesmo? É isso que eu não estou enxergando. Porque Para um θ qualquer, esse vetor, que está um vetor unitário em direção sigma 2, vai se movendo na direção de menos sigma 1. No sentido de que quando for π sobre 2, o seu giro, esse cara vai ser 0 e esse cara vai ser menos sigma 1. Tá vendo? Esse cara está girando para cá, no plano 1, 2. Da mesma forma que quando a gente fez essa mesma conta aqui, a gente podia ter feito com sigma 1 aqui, ó. Se a gente tivesse feito com sigma 1 aqui, ia ficar o quê? Ia antes comutar o sigma 2 com 1 antes de chegar no sigma 1. Então, ia ser o quê? Ia ser cosseno de θ sigma 1, porque agora eu multipliquei por sigma 1, mais sigma 2 seno de θ. Né? Esse aqui se fosse multiplicado por sigma 1. Esse giro aqui, ó, o meu sigma 1 está andando na direção de sigma 2. Se meu giro for de π sobre 2, é sempre fácil olhar para π sobre 2, tá? Se meu giro fosse de π sobre 2, esse seria 0 e esse seria 1. Ou seja, esse eixo vira esse e esse eixo vira menos esse aqui. Então isso aqui é absolutamente consistente e, na verdade, é uma representação do grupo de rotações, do SO3. Exponencial de B me dá uma representação do grupo de rotações, do SO3. Quando agindo desta forma sobre vetores. Se aqui fosse sigma 3, pessoal, o que acontece? Sigma 3 passa pelo sigma 1, muda de sinal, passa pelo sigma 2, muda de sinal de novo. Então esse rotor ia vir para cá com o mesmo sinal que ele tinha originalmente. Só que ia ficar menos, mais com menos. Ia dar 0. Então esse rotor não faz nada em sigma 3. O que é natural. Se esse cara é um giro no plano 1, 2, ele não pode fazer nada com sigma 3. Tá certo? Então, em geral, você tem que exponencial de menos θb, V, onde V é uma combinação, né? Onde V é igual a VI sigma I, de 1 até 3. Então, esse cara aqui, ó, θb, vai ser uma certa matriz de rotação, R, deixa eu botar, soma, de R I J, VJ, sigma I. E essas são aquelas matrizes de rotação que vocês estão acostumados. Tá certo? Professor, eu não entendi direito aquela parte de computar. Tem o sigma 2, e daí você vai jogar ele para a direita do epsilon positivo. Mas o que faz ele? O sigma 2 eu jogo para cá, é isso que você está falando. Sim, isso aí, que eu não entendi. Você tem que pensar que isso aqui, ó, é uma coisa assim, alfa mais sigma 1, sigma 2 beta. Certo. É só expandir, nesse sentido. Isso, é só expandiu. Quando o sigma 2 passar por esse cara aqui, ele passa por esse e não acontece nada, não muda o sinal de alfa. Mas quando ele passar por esse aqui, muda o sinal de beta. Certo. E a gente sabe que o sinal de beta é dado aqui, ó. Então, ou se você quiser pensar assim, você pensa o seguinte: quando ele passar por aqui, ele não faz nada com alfa. Quando ele passa por aqui, ele muda o sinal daqui. Se você pensar que isso aqui é igual a isso com sigma 2, sigma 1, você pode voltar para cá com sigma 2, sigma 1, mas quando você voltar, né, para a ordem 1, 2, aparece o sinal de menos. Quando você fizer a mesma coisa com o sigma 3, o sigma 3 passa por esse cara aqui e não muda nada. Mas quando ele passar aqui também não muda nada, porque o sigma 3 comutante comuta com o sigma 1, muda o sinal. Mas depois ele anticomuta com o sigma 2, que muda o sinal de novo. Então o sigma 3 ele comuta com esse cara. Ele comuta com o rotor. Tá certo? Então, assim, nessa álgebra você não precisa lembrar de nada, você não precisa construir matriz de rotação, você não precisa fazer nada. Se você quiser fazer um giro, você cria um bivetor que define um plano, tá? Normaliza ele, bota o ângulo θ e você está girando em torno daquele eixo. Eu não vou mostrar, tem várias coisas que eu não estou mostrando, gente. Isso não é um curso de álgebra de Clifford. Mas é fácil você se convencer disso aqui. Tá certo? O B define um plano e o seu vetor gira em torno daquele plano. Tá certo?
Podemos seguir? Então, o fato desse cara ser negativo está associado ao fato dessas coisas serem rotações, ou geradores de rotações, com os quais você consegue construir esses rotores aqui, tá certo? Mas, em geral, você pode falar que qualquer combinação de um escalar mais um bivetor é um rotor. E você define, você consegue mostrar que isso vai sempre ser uma rotação, se esse rotor não for normalizado nesse sentido aqui, é uma rotação também com uma dilatação. Tá certo? É a mesma coisa você pegar um vetor, girar e depois multiplicar por um escalar, que é a mesma coisa que dilatar aquele vetor. Tá certo? Então o rotor, ele pega um vetor e leva num outro vetor, quando agindo dessa forma de sanduíche. Tá certo? Deixa eu ver. Mais uma última expressãozinha. Então é a seguinte, a gente vai definir que sigma I, sigma J, T, tá? Se vocês pegarem T, vai ser definido por sigma J, sigma I. Sigma I, T é igual a sigma I, e sigma I, sigma J, sigma K, T é definido por sigma K, sigma J, sigma I. Tá? É um tipo de transposição, mas novamente eu defino isso direto por conveniência, não é necessário, tá? Mas algumas expressões vão ficar mais compactas se eu escrever assim. É fácil ver que um bivetor qualquer é sempre sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 3. Então esse cara vai ser igual a menos ele. Um vetor qualquer, por causa disso, satisfaz que esse cara aqui é igual a ele. Tá certo? E que, deixa eu ver por que eu escrevi assim, não assado, peraí. Eu estou escrevendo assim. Então, se eu tenho um rotor E menos θ sobre 2B, o T dele, por causa dessa mesma coisa que eu escrevi aqui, antes, que esse cara aqui é um alfa mais o bivetor θ, a mesma coisa acontece aqui, esse cara fica assim, ó, E mais θ sobre 2B. Ou seja, exponencial de menos θ sobre 2B transposto exponencial de menos θ sobre 2B é igual a 1. O transposto de um bivetor é a sua inversa. O transposto de um rotor é a sua inversa. Então vamos lá, pessoal. Eu posso fazer o seguinte. Eu quero representar agora um vetor no espaço. Tá certo? Eu posso representar o meu vetor no espaço escolhendo arbitrariamente quem é VI ou V1, V2, V3. Certo? Mas eu posso usar essa estrutura algébrica aqui e fazer uma outra brincadeira. Eu posso falar o seguinte. Eu posso falar que um certo vetor V vai ser escrito em termos de um rotor S, que é uma combinação normalizada, né? Que satisfaz S igual a 1, tá? De um escalar e um bivetor. Tá certo? Esse cara aqui eu vou definir assim. Sigma 3 O S é um rotor? é um rotor qualquer, isso.
Tá? Vocês concordam com isso do ponto de vista geométrico, pelo menos? Qualquer vetor pode ser um vetor na direção z que você gira para a direção que você quer que ele tenha. Claro que você não muda o módulo dele, tá? Mas você consegue pegar qualquer direção do espaço. Certo? É fácil ver que você não muda a direção, porque V é igual a S dagger, dagger não, transposto S transposto sigma 3S, identidade, identidade, identidade. Então esse cara aqui tem norma 1 sempre. Tá certo? Porque ele está sendo o giro a partir de um vetor que tem originalmente norma 1. Se eu girei um vetor de norma 1, eu só posso encontrar um outro vetor de norma 1. Tá bom? Então, eu posso pegar qualquer coisa que tenha dinâmica vetorial, em vez de botar a dinâmica no vetor, eu posso botar a dinâmica no rotor. Tá certo? Contanto que eu não esteja estudando alguma coisa que o módulo mude, isso aqui é uma maneira razoável de eu fazer a minha representação. Se o módulo mudar, aí eu teria que pegar um rotor vezes um escalar para ter qualquer outro vetor, que não seja o vetor nulo. Aí eu teria que preocupar com a dinâmica de coisas que nunca são levadas dinamicamente para um vetor nulo. Tá certo? E vocês estão ainda provavelmente se perguntando por que isso está acontecendo tudo numa aula de spin, né? E a gente vai chegar nisso agora. E bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é o seguinte. A ação desse cara é dado por esse sanduíche, que parece um S de um lado e um S do outro. Isso é importante. Porque se a gente olhar para o nosso rotor que a gente estudou, esse aqui, por exemplo, né, a gente viu que b ao quadrado é igual a menos 1. Né? Se isso aqui for π sobre 2, se esse cara aqui for 2π, o que vai acontecer? 2π sobre 2 vai dar π, e aqui eu vou ter então, cosseno de π, seno de π. Tá certo? Ou seja, esse cara aqui vai ser menos 1. Tá? Só que como ele aparece no sanduíche como para agir como uma rotação tridimensional, quando eu calcular isso aqui para o ângulo de 2π, esse dá menos 1, esse dá menos 1 e não muda nada o sigma 3. Tá certo? O rotor, quando para agir, feito uma matriz de rotação num vetor, ele aparece duas vezes. Como ele aparece duas vezes, o fato dele ser menos 1 quando você calcular em 2π é irrelevante no que diz respeito à rotação do sigma. Mas ele mesmo vai em menos ele, quando você girar em 2π. Ou seja, o rotor ele tem a mesma característica esquisita de um spinor. Quando você vai em 2π, ele vai em menos ele. Mas é irrelevante no sentido da rotação. Tá certo? Então, dado isso, né, a gente pode pensar o seguinte. Quando isso acontece, ele vai em 2π. Agora, se eu girar esse meu V para um rotor R, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ser assim. Deixa eu ver. Isso. Eu vou botar um rotor R, V, R transposto, tá? Isso aqui vai ser igual a... Tá. Eu vi que eu tinha errado. Isso. Eu tinha botado errado aqui, tá, pessoal? Eu estou botando o transposto no da direita e não no da esquerda. Tanto faz, é só mudar a definição, tá? Desculpa. Então aqui, não muda absolutamente nada. É só uma questão de definição, porque eu fiz besteira aqui. Tá? Então esse cara vai ficar assim. A gente viu que esse cara aqui vai ser R, S, V. E aqui vai ser assim, R,
S transposto, R transposto. Tá certo? Mas a gente viu que isso aqui pode ser escrito assim, ó. RS é sigma 3, tá? E esse cara aqui vai ser RS transposto. Tá? Então, se eu pegar agora a ação de uma rotação, coitado, no meu vetor, definido pelo rotor, a ação do grupo de rotação no rotor é assim. S vai em SR. Não, RS. RS. Então o meu vetor, ele gira como um vetor. E o meu rotor gira como um espinor. Tá certo? É sutil isso. Tá? Se eu pegar agora a ação do grupo de rotação, mas ao invés de eu girar o meu vetor, eu falar qual foi a modificação que ele faria no meu rotor S, eu vejo que é multiplicar o rotor S por R pela esquerda. Tá certo? Eu vou pegar a ação do grupo de rotação num vetor. Tá certo? Eu vejo que esses rotores me dão a ação do grupo de rotação, que foi aquelas continhas que a gente fez tudo aqui para trás. Maravilha. Só que agora, ao invés de eu definir um vetor arbitrariamente, eu vou definir um vetor a partir da rotação de um vetor base, que eu vou chamar de sigma 3. Então, eu estou sempre girando o sigma 3 para chegar no vetor que eu quero. E isso me define o objeto V a partir de uma rotação de um rotor S. Tá certo? Agora, eu quero pegar a ação do grupo de rotação nesse vetor V. Ah, eu sei, é só multiplicar com um rotor R qualquer. Só que ao invés de eu simplesmente falar que eu estou mudando os graus de liberdade V1, V2, V3, eu vou falar o seguinte, eu estou mantendo a minha escolha de sempre encontrar um vetor a partir da rotação do sigma 3. Como que uma rotação agora modifica o meu rotor S? É a multiplicação pela esquerda. Se eu pego um rotor, multiplico por um outro rotor, eu tenho um terceiro rotor, tá? Que faz o papel do rotor girado, que leva agora o meu sigma 3 não no meu V, mas no meu V girado. Mas esse cara aqui, ó, essa ação, ela me dá uma representação do grupo spin 3, que é justamente o grupo de rotação com aquele pedaço extra que eu falei para vocês, que é as rotações extras de 2π. Tá certo? Então você pode se perguntar, eu tenho ação sobre o vetor e eu tenho ação agora sobre o rotor. Será que o próprio rotor pode ser um espinor? Certo? E a resposta é sim. Esse é o espinor que a gente estava procurando. Tá? Acho que não precisa. Certo? Eu vou passar depois como exercício, vocês mostrarem que... Vocês poderiam se perguntar, mas será que... Você falou que o rotor é um escalar mais um bivetor. Será que quando eu multiplicar um rotor por um outro, continua sendo um escalar mais um bivetor? Certo? E a resposta é sim. Uma continha simples que vocês podem fazer, mas eu vou deixar como exercício, porque senão a gente não consegue avançar. Bom? Então, lembrando aqui... que a gente vai ter estados meio, meio, tá certo? Deixa eu botar isso aqui assim por enquanto. A gente tem os estados meio, menos, meio. A gente pode ter um estado I vezes meio, meio.
e a gente tem um estado I meio menos meio. Por que eu estou elencando aqui esses 4 estados possíveis? Porque eu preciso dos 4 estados que tenham tais que a combinação linear com coeficientes reais seja um spinor arbitrário. Tá? Deixa eu ver. Então eu vou mostrar para vocês que eu consigo fazer uma associação entre esses 4 estados e 4 rotores de base, tá? E vou mostrar para vocês que a ação das matrizes de Pauli aqui tem o mesmo efeito da ação das matrizes de Pauli nesses rotores. Se eu mostrar que existe um mapa 1 para 1 entre esses 2 caras, que eu vou fazer aqui, e que esse mapa preserva a álgebra, então existe um isomorfismo entre um homomorfismo entre esses dois espaços, e eu posso usar um ou outro, é uma questão de gosto. Tá certo? Então eu vou mostrar aqui, esse cara vai estar associado ao rotor em identidade, que é um rotor não é um escalar, mas um bivetor. O bivetor pode ser 0. Um rotor desse tipo pega um vetor e leva nele mesmo, não muda nada. Certo? Esse cara aqui eu vou mostrar que vai ser o sigma 1, sigma 3, tá? Que é igual a menos I sigma 2. Tá? Esse cara aqui vai ser o I sigma, o sigma 1, sigma 2, que é igual a I sigma 3. E esse cara aqui vai estar associado ao sigma 2, sigma 3, que vai ser igual a I sigma 1. Todo mundo concorda, isso aqui é um bivetor, né? Porque esse cara aqui nada mais é do que o sigma 1, sigma 3, que eu escrevi desse jeito mais conveniente aqui do lado direito. Isso é um rotor, isso é um rotor, isso é um rotor, isso é um rotor. Tá certo? Lembra, o rotor tem que satisfazer S transposto igual a 1. Esse cara com o transposto dele vai ser sigma 1, sigma 3, vezes sigma 3, sigma 1, que é 1. Então, todos esses 4 objetos aqui são rotores. Tá? E uma combinação linear desses caras aqui dá um rotor arbitrário. Então vamos lá. O que acontece? Vou botar aqui para a gente lembrar, tá? Sigma 1 vai ser 0, 1, 1, 0. Sigma 2, alguém consegue conferir para mim se é 0 menos I, só para a gente não errar aqui, como eu errei daquela vez. E o sigma 3 vai ser igual a 1, 0, 0, menos 1. Tá? Se alguém quiser puder conferir eventualmente se esse cara é menos... A gente vai descobrir já também, porque aqui a conta está certa. Tá certo? Então veja. Sigma 3 vezes o 1, o meio, vai ser igual ao quê? Meio. Tá certo? É só se lembrar. Esse cara aqui, escalar o 1, 0, que é esse cara aqui, dá 1, 0 de novo. Parece que vocês acompanharam isso aqui? Oi? Não, calma, a gente vai ver a ação agora. Então isso aqui é aquilo que vocês estão acostumados. Aqui é uma matriz de Pauli atuando num vetor, que é o 1, 0, e dá o mesmo vetor. Tá certo? Se eu multiplicar esse cara aqui pela esquerda por sigma 3, eu estou fazendo uma coisa estranha, porque eu estou indo de um rotor para um vetor. Né? Então, eu preciso definir a minha multiplicação com alguma coisa que compense isso. Tá? A compensação é a seguinte. Essa ação, ela equivale a sigma 3 vezes o meu rotor,
vezes sigma 3. Tá? No caso que o meu rotor é a identidade, isso aqui vai me dar o rotor que é a identidade de novo. Tá certo? Agora vamos ver se preserva, se isso continua correto para os outros vetores. Tá? Então a gente viu para cá. Agora vamos ver o seguinte. Sigma 3 atuando no meio menos meio vai ser igual ao quê? Menos meio menos meio. Né? Que é essa matriz atuando na matriz 0i, 0, 1. Tá certo? Ou seja, ponto de vista matricial, ponto de vista da álgebra de Clifford. Eu não lembro por que o... Por exemplo, Lembra, esse cara aqui esse é o rótulo do S quadrado, esse é o rótulo do SZ. E o ket meio meio é 1, 0. O ket meio menos meio é 0, menos 1. 0, 1. Tem que lembrar disso. Tá certo? Então esse cara todo aqui dá menos, dá menos ele aqui. Vamos ver se isso se preserva? Sigma 3 multiplica. Agora eu tenho que ver quem é o 1, o meio menos meio. Eu estou dizendo que é o sigma 1, sigma 3. Então é sigma 1, sigma 3. E eu multiplico por sigma 3 pela direita. Tá? Esse cara aqui vai ser igual a sigma 3, sigma 1, sigma 3, sigma 3, vai dar 1, muda o sinal, vai ficar menos sigma 1, sigma 3. Ou seja, a ação está correta aqui também. O menos 1 está aqui, o mesmo objeto está aqui. Tá? Vamos continuar. Agora vamos pegar a ação do sigma 1. Deixa eu escrever aqui. Sigma 1 agindo no meio, vai ser igual ao quê? Essa matriz no 1, 0. Então vai dar 0, vai dar 1. Então esse cara vai ficar assim. Meio menos meio. Vamos ver se isso está certo? Sigma 1 atuando no meu rotor identidade, multiplica sempre pela direita por sigma 3, tá? Isso aqui vai me dar sigma 1, sigma 3, que é esse cara aqui. Tá? Por enquanto não dá muito para acreditar, parece que é coincidência, principalmente com essa coisa arbitrária de multiplicar pelo sigma 3 pela direita. Mas isso não é à toa. O sigma 3 pela direita é porque é o sigma 3 que eu usei como base para começar a rodar o meu rotor. Tá certo? É a partir do sigma 3 que eu vou em todos os caras. Então vamos lá. E agora o meu sigma 1, atuando agora não mais no meio meio, mas no meio menos meio. Então eu tenho sigma 1 no meio menos meio. É fácil ver de novo que esse cara aqui é meio meio. Tá certo? Então vamos lá. Quem é esse cara aqui? Sigma 1, meio menos meio, é o meu sigma 1, sigma 3, sigma 1, sigma 3, e o meu sigma 3 para aqui, pela direita. Esse cara vai dar identidade, identidade vai dar 1, que é esse cara aqui. Então parece que funciona, né? A gente pode fazer com sigma. Vocês querem fazer com... Porque eu não vou fazer todos, não. Eu ia fazer... Acho que esse aqui é o suficiente. Acho que aqui fecha. Agora, sigma 2 com meio. Meio. O que acontece? O sigma 2 ele é 0 menos i e 0. Então, se eu não errei o sinal, vai dar 0 e depois vai dar i. Então, vai dar assim. I vezes meio menos meio. Tá certo?
Vamos ver, sigma 2 vezes o 1 vezes sigma 3 e meio menos meio está aqui, que é o sigma 1, sigma 2. Opa. Espera aí, eu acho que eu escrevi errado então. Meio... Ah, não, ali é I meio menos meio, é esse aqui de baixo, tá? É o sigma 2, sigma 3, tá certo. Sigma 2, sigma 3, de acordo com o mapa que eu tinha. Tá? E finalmente, eu tenho sigma 2, meio menos meio, tá certo? Então é atuando no 0, 1, então vai ficar menos I, meio, meio. Tá certo? Só que esse cara aqui é o meu sigma 2 atuando no meio menos meio, que está aqui, que é o 1, 3. 1, 3, sigma 3. Mas esse sigma 3 vai com esse sigma 3, e fica o sigma 1, sigma 2, sigma 1, igual a menos sigma 1, sigma 2. E quem é menos sigma 1, sigma 2? É menos esse cara aqui, que é o que eu tinha lá. Então esse cara aqui está correto. Tá? Então agora eu sei qual é a ação. Espera um pouquinho. Eu sei qual é a ação desses caras aqui, tá certo? Eu posso, por exemplo, ver, a gente tinha visto lá atrás que sigma 1, sigma 2, sigma 3, do ponto de vista das matrizes de Pauli, vai ser I vezes a identidade 2 por 2. A gente tem que ver, por exemplo, se isso aqui é preservado corretamente. Então vamos lá. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, atuando num rotor S, tem que ter um sigma 3 ao cubo aqui. Né? Porque a ação do primeiro tem que ter o sigma 3 no primeiro, esse o sigma 3 no segundo e esse o sigma 3 no terceiro. Se eu for fazer essa ação repetidamente 3 vezes. Tá certo? Ok. Esse cara aqui. Esse cara aqui é o meu I. O meu I, ele comuta com tanto os vetores quanto os bivetores. Eu trago para cá. Então esse cara fica assim. S, I, sigma 3. Certo? Então a multiplicação pelo I é simplesmente a multiplicação pela direita por I sigma 3. A gente pode ver se isso é verdade, né? Ó, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever o seguinte. Sigma 1, sigma 2. Então eu estou dizendo que eu multiplico um rotor por I, desculpa, eu multiplico um spinor por I, é a mesma coisa que eu multiplicar o meu rotor pela direita por sigma 1, sigma 2. Tá certo? Vamos ver se é verdade? Esse cara, quando multiplica por I, é esse multiplicado pela direita por sigma 1, sigma 2. Esse vezes I é esse cara aqui, multiplicado pela direita por sigma 1, sigma 2. Quando eu multiplicar pela direita por sigma 1, sigma 2, vai ficar o quê? Vai ficar sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 1, sigma 2. Né? Vai ficar assim. Sigma 1, sigma 3, sigma 1, sigma 2. Troca o sinal uma vez, morreu. Troca o sinal de novo, deu sigma 2, sigma 3. Daqui. Tá certo? Então toda a estrutura algébrica é preservada. Mas aqui, eu não preciso sair da álgebra de Clifford. Eu pego a ação de objetos da álgebra de Clifford sobre a própria álgebra de Clifford e encontro que esses conjuntos de objetos que eu chamo de rotores têm o mesmo comportamento do spinor.
cara aqui tem uma relação de 1 para 1 com o meu psi piloto. Tanto faz eu trabalhar com esses caras ou com esses caras aqui. Só que esses caras, eles têm uma interpretação geométrica imediata. Eles são a instrução de como você girar o E3, o sigma 3, na direção que você quer. Certo? Beleza? Foi bom, pessoal.